Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo bacana do nosso canal de 5 minutos de biologia para transformar aquela aula longa, enorme, em um pedaço curtinho de tempo de vocês, para vocês aprenderem um monte de conceito em uns 5 minutinhos, ou um pouquinho mais, que às vezes não tem como, né? Essa aula é muito bacana, muito sossegada, muito gostosa, chamada de bioacumulação e biodegradação. O que significa isso, gente? Bioacumulação. Alguém já ouviu falar em bioacumulação? Bio a gente refere, lógico, a seres vivos, e a acumulação é alguma coisa que se acumula dentro do ser vivo. Esse tema, ele é muito interessante, inclusive, ultimamente tem sido tema de vestibulares por causa de alguns acidentes relacionados à bioacumulação. E a gente vai falar disso já já. Primeiro, nós vamos entender o que é o conceito. Bioacumulação é quando seres vivos acumulam determinadas substâncias dentro dele. Tudo bem? Então, nós vamos lembrar que tudo que nós ingerimos ou absorvemos de alguma maneira, ele é eliminado depois de um tempo. Seja alimento, seja, por exemplo, um hidratante, seja um óleo, seja, enfim, qualquer coisa que entra no nosso organismo, nós os eliminamos naturalmente. Beleza? Alguns elementos, eles persistem no nosso corpo. E essa persistência que pode causar problemas, como, por exemplo, doenças, e aí a gente vai ver, inclusive, alguns exemplos de algumas doenças muito graves, por sinal. Então, bioacumulação é o organismo acumulando coisas que ele não vai liberar mais para frente. Tudo bem? Outro termo que às vezes se confunde é chamado de biomagnificação. É a mesma coisa que bioacumulação, porém, quando nós estamos falando sobre uma teia alimentar, quando a gente está falando da passagem de elementos que se acumularam no organismo para outros seres vivos. Por exemplo, quem se alimenta daquele ser que acumulou alguma coisa. Quem se alimenta daquele ser que se alimentou daquele ser que acumulou alguma coisa, algum elemento. Tudo bem? Isso, então, a gente chama de biomagnificação, quando ele está dentro de uma teia alimentar. E o outro a gente chama de bioconcentração, é quando nós temos o acúmulo de elementos em concentração muito elevada, e que geralmente leva à morte do ser vivo. Beleza? Então, a gente tem uma ideia de bioacumulação tanto para nós como seres vivos, quanto para o ambiente. Tudo bem? Alguns materiais que são bioacumulativos. Nós temos primeiro o DDT, eu espero que vocês já tenham ouvido falar, que era um pesticida muito utilizado lá na década de 40, 50, que é o difeniltricloroetano, tá? DDT é bem mais fácil, né? O DDT, daí que vem o termo detetizar a casa. Ah, vou chamar a detetizadora, tudo bem? Vem a partir daí. Mas hoje em dia isso praticamente não é usado mais, tudo bem, gente? Eles usam outros tipos de inseticidas, mas o DDT não é mais usado, tá? Mas é um tipo de material bioacumulativo. O outro é o mercúrio, não é aquele mercúrio que a gente passa em cima do machucado, que é meio vermelhinho, sabe? Aquilo é iodo, beleza? Mas o mercúrio, por exemplo, que é usado em termômetros, aquele termômetro analógico, sabe aquele termômetro simples que tem aquela barrinha vermelha no centro? Aquela barrinha ali tem o mercúrio que aquela barrinha levanta quando se aquece, tudo bem? É um elemento que faz bioacumulação nos seres vivos, e outros que fazem bioacumulação são metais pesados. Por exemplo, chumbo, cádmio, níquel, estanho, cobre e vários outros que, inclusive, a gente vê muito em baterias e pilhas. Você pode ver lá bateria de celular, níquel, cádmio, algumas baterias de lítio, são todos bioacumuladores. Ou seja, se ele entra no organismo vivo, esse organismo vivo não tem a capacidade de eliminar, ele vai ficar, ele vai persistir. Exemplos de bioacumulação. Então, se a gente tem elementos que vão ficar no ambiente, nos seres vivos, principalmente desse ambiente, nós temos alguns grandes acidentes, que eu acho que é o principal foco, a gente fala sobre isso, são as grandes catástrofes que levaram à bioacumulação no ambiente de alguns elementos. O mais recente deles aqui é a barragem de Mariana. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que lá no interior de Minas Gerais, uma barragem de mineração, ela se rompeu e liberou aquela água que eles chamam de água de rejeito, que é a água que resfria a mineração, que tem um monte de metal. Esses metais eles foram espalhados, foram levados ao rio, inclusive ao Rio Doce, né, que era um rio muito importante para a região, e se espalhou todo esse rejeito, que são metais pesados, em especial o níquel, no caso da barragem Mariana, em maior quantidade, mas não somente ele,
e ele se espalhou pelo ambiente. Então, plantas, animais, algas, todos os seres vivos acabaram absorvendo, seja via ingestão ou via absorção, por exemplo, da pele, ou da mucosa, enfim, de qualquer região. Esse metal ele vai ser absorvido pelo ser vivo e ele não vai sair mais. Ele vai sair quando? Quando um outro ser se alimentar dele. Portanto, ele vai acumular, no caso aí a biomagnificação. Beleza? Então, daí o tamanho do nosso desastre, porque todo esse metal que estava controlado, esse metal pesado, que estava controlado em uma barragem, ele se espalhou pelo ambiente. Tudo bem? Então, mais seres vivos vão ter contato, ou seja, vão acumular elementos. No caso do níquel, no humano, ele causa uma irritação gástrica intestinal. Essa irritação, dependendo do nível de exposição, pode ser leve ou severa, inclusive levar à morte. O que foi o caso de muitas pessoas, infelizmente, que morreram devido à exposição a esses metais que estavam lá no momento da queda da barragem. Beleza? Próximo exemplo, nós temos uma bioacumulação que foi muito discutida, pelo menos eu lembro que quando eu estava fazendo vestibular, ainda isso estava muito em pauta, que era do petróleo, muitos acidentes com petroleiros. Qual que é o problema do acidente com petróleo? Os navios, eles transportam, então eles transportam petróleo, tiram através de sonda do oceano, né, faz a perfuração, depois leva para o continente para fazer todo o tratamento, né, e a triagem, separação das várias frações lá do petróleo para produzir os seus subprodutos. Tá. Em 89, um navio muito, muito gigantesco, vocês podem ver a história sobre isso na internet, que é muito bacana, chamado Exxon Valdez. Ele sofreu um acidente, um rompimento, né, do tanque que acumulava esse petróleo, uma quantidade gigantesca, e ele vazou na costa do Alasca, nos Estados Unidos. O petróleo é rico em chumbo e mercúrio e várias outras substâncias que são cumulativas. Isso ficou na água e todos os seres que vivem próximos ou que tiveram algum tipo de contato com água mais ou menos próxima, lembrando que o oceano está em constante movimentação, então esses metais pesados, bioacumulativos, eles se espalharam por toda a nossa teia alimentar. Então, desde algas, plantas, seres vivos da costa, por exemplo, manguezais, inclusive não só no Alasca, com certeza, né? Se espalhou muito. E os outros animais que se alimentam disso. Nós temos os peixes herbívoros, nós temos os peixes filtradores, os carnívoros, e eles acabaram acumulando tudo isso. Quando chega em nós, humano, inclusive, um dos testes para peixe pescado em águas não continentais, ou seja, em águas mais distantes da costa, perdão, em águas continentais, não águas costeiras. Um dos exames que eles pedem para análise, para liberação da carne de peixe, por exemplo, de atum, de cação, é a análise de mercúrio, porque ainda nós temos resquício desses vários derramamentos de petróleo. Nós, se ingerirmos esse mercúrio, o que acontece? Nós temos a degradação do sistema nervoso central, ou seja, cérebro, e muitas doenças relacionadas a isso, como, por exemplo, Alzheimer, demência e vários outros problemas neurológicos. Além disso, ele vai se acumular no rim, fígado, e pode levar à mutação, que é o câncer. Beleza? Então, extremamente complicada essa acumulação, porque isso vai ficar no organismo e ele não sai mais. Beleza? O último caso que eu vou falar hoje é sobre um garimpo. No garimpo, a gente sabe que o pessoal usa aquela bateia, que é tipo uma peneirinha, eles jogam a água do rio, ou através de bombas, né, de dragagem, e colocam para eles procurarem o ouro no meio das pedras. Como achar o ouro? O ouro ele fica mais brilhante, ele se liga a um outro metal, a outro elemento, perdão, que é o mercúrio. E ele fica brilhante. Então, com isso, o garimpeiro conseguiu enxergar. Lá na década de 77, se não me engano, que foi quando inaugurou esse garimpo lá em Eldorado de Carajás, no Pará, muita gente queria ficar rico, a gente chamou de febre do ouro no Brasil. Então, olha só, gente, isso aqui tudo são pessoas, tá? Nessa última foto aqui de baixo, são pessoas, gente, tudo procurando ouro, porque encontraram uma jazida com muito ouro. Então, pessoas do Brasil e do mundo todo foram para lá, milhares de pessoas, e muitas pessoas, inclusive tem séries e filmes que falam sobre isso e tudo mais, mas para procurar ouro, essa quantidade enorme de gente, elas usavam mercúrio. Então, jogavam mercúrio na bateia, jogava na água e passava as pedrinhas. E aquela que brilhasse era o ouro e eles guardavam.
O problema é essas pessoas que manipulavam e todas aquelas que dependiam do entorno, dos rios que passavam em volta, eles acumularam mercúrio no seu organismo. E isso levou a muitas doenças, muita gente morreu. A maioria dos garimpeiros que fizeram garimpo em loco mesmo, que foram em Eldorado do Carajás, quase todos eles têm muitas sequelas pela exposição ao mercúrio. Ah, mas é porque a pessoa comeu peixe com mercúrio? Sim. Ah, mas a pessoa não comeu peixe, ela comia outra coisa qualquer. É porque é pela exposição, absorção. Tudo bem? Isso, por exemplo, dá a ideia de que a gente nunca pode brincar com mercúrio. Aquele que o pessoal, antigamente, lembro que quando era criança, o pessoal às vezes quebrava como é que chama? O termômetro, né? Aquele termômetro que tem o fiozinho vermelho no centro, e ficava brincando com aquele líquido, que é o mercúrio dentro. E aquilo a gente sabe que o nosso organismo absorve e é extremamente perigoso, porque depois que ele entra, ele não sai do nosso organismo. Se acumula e causa, mais uma vez, degeneração neurológica, muito provavelmente causas de Alzheimer, Parkinson, insuficiência renal e pulmonar. Então, extremamente complicado esses bioacumulativos. Beleza? E agora, vamos falar do outro oposto, que é aquilo que não se acumula, mas que é aquilo que o ambiente consegue eliminar com facilidade, que são os biodegradáveis. O que é biodegradável? Aquilo que se degrada a partir de seres vivos. Por exemplo, bactérias, fungos, protozoários, tudo aquilo que vai degradar a matéria orgânica. Então, a partir do momento que nós temos alguns elementos que não se degradam, como, por exemplo, o vidro, que demora algumas milhares de anos para se degradar, o plástico, que tem uma degradação super lenta no ambiente, nós tentamos, então, a partir das novas tecnologias, produzir produtos que se degradam com mais facilidade. Então, eles são decompostos com facilidade, tá? E, principalmente, não se acumulam no nosso organismo. Isso é o principal. Nós, que eu digo, seres vivos, tá? O que nós temos hoje em dia que substitui algo que não que é bioacumulativo, mas que produz grande quantidade de lixo, que não é biodegradável? O plástico é um grande vilão, seja da poluição ambiental, seja da morte de outros seres vivos, enfim, o plástico está associado a muita coisa ruim. A extração, que ele vem a partir de uma fração do petróleo, né? Então, nós hoje em dia conseguimos substituir muito bem o plástico a partir de derivados vegetais. Lembrando que tudo que é derivado vegetal, quando entrar em decomposição, vai voltar a ser carbono na atmosfera, os elementos originais, e volta como um adubo. Beleza? Então, nós temos substitutos de plástico, substâncias derivadas do milho, mandioca, beterraba, cana-de-açúcar e vários outros vegetais que têm fibras, e essas fibras é que fazem algo parecido com o plástico, ou que executam muito bem a função. Então, nós temos aqui, ó, copinhos biodegradáveis, sacolas biodegradáveis, tudo bem? Eu não estou defendendo o uso delas, e se não tem alternativa é melhor. Eu estou só dando um exemplo, tudo bem, gente? Eu sei que existem vários problemas que envolvem a produção disso tudo, mas exemplo daquilo que é biodegradável, tudo bem? É o final da vida desse produto, e não como é produzido, beleza? Não vamos entrar nesse mérito. E um muito legal que eu vejo são as embalagens de isopor, né? O isopor é um derivado do petróleo também. Inclusive, se vocês forem perceber, nem a reciclagem pega o isopor, porque ele é péssimo para fazer degradação, para fazer qualquer tipo de reuso dele, é um material muito ruim. Então, a partir disso, eles estão produzindo, a partir do milho, esse isopor natural, que é muito legal. Convido vocês, não vou convidar não, porque é muito nojento, tá? Mas eu já fiz isso, eu confesso que eu já fiz isso. Sabe aquelas embalagens que vêm... Você compra alguma coisa da internet, sei lá, vem pelo correio, e vem aquele monte de conchinha, parece um salgadinho, aquele salgadinho vagabundo, sabe? Ou então, parece um torrãozinho, parece um marshmallowzinho. Já perceberam ou não? Você olha aquilo, ele parece isopor, mas você vê que não é isopor. Eu te convido, dá uma mordidinha naquilo, vê que não está sujo. Nossa, estou falando isso. Mas, enfim, morde um pouquinho, vi que isso tem gosto de milho. Por quê? Porque é exatamente isso que ele é feito a partir do milho. Então, ele tem a função do isopor, que é isolar termicamente, isolar de impacto, mas ele é degradável. Se você colocar ele no ambiente, ele vai se degradar muito rapidamente. Tudo bem? Então, falamos de dois opostos, bioacumulativos e biodegradáveis. Espero que vocês tenham gostado da aula, super tranquila, e qualquer dúvida eu quero que vocês deixem nos comentários, e até a próxima.